Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, audiência pública número 20, 10 de outubro de 2018, item único, projeto de lei número 12644/18, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda a utilização por alunos em sala de aula de equipamento conectado à internet. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. De acordo com a rotina das audiências públicas, o autor do projeto, no caso eu, é o primeiro a fazer uso da palavra. Durante a explanação, os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários Roseli e Samuel. Samuel está lá atrás, Roseli está lá atrás, a quem peço que se identifiquem. As inscrições encerram-se às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos vereadores interessados. Ao final, novamente, a palavra é dada ao autor do projeto para, se for o caso, responder aos questionamentos e fazer as considerações finais. Agradeço a presença de todos nessa audiência. Eu gostaria de saber se alguém quer se inscrever. Está o Samuel lá em cima e a Roseli. Você vai escrever também? E gostaria de pedir, anunciar a presença do vereador Cristiano Lopes, da dona Elizabeth Pansonato Bretenitz, que é representante da diretoria de ensino da região de Jundiaí, e do nosso amigo Breno Mazzaro, jovem vereador do Parlamento Jovem. Eu gostaria que vocês fizessem parte aqui da mesa. Cristiano também gostaria que fizesse parte aqui da mesa. Pedir ao vereador Cristiano que assumisse a presidência. Boa noite, pessoal. É um projeto de lei de minha autoria, de número 12644, que veda a utilização por aluno em sala de aula de equipamento conectado à internet. Vou fazer um en passant no projeto. É um projeto legal, constitucional, que veda em todas as escolas, durante as aulas, é vedado ao aluno utilizar em sala qualquer equipamento conectado à internet, ressalvado o uso com finalidade pedagógica previamente autorizada pelo professor. A justificativa nossa, esse projeto de lei visa vedar aos alunos na sala de aula o uso de equipamentos conectados à internet, tais como tablet, relógio, telefone celular, etc., pois atrapalham sobremaneira o andamento das aulas. Cabe a ressalva para utilização pedagógica previamente autorizada pelo professor, quando tais equipamentos poderão ser utilizados de maneira produtiva, ou seja, a proibição não é total. Por oportuno, anexo reportagem sobre a aprovação de tal medida na França, promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron, e observando ainda que nós temos no estado de São Paulo a legislação já vigente. Então, eu vou... Só um segundinho. Infelizmente, nós não temos uma presença maciça física, mas nós tivemos no nosso Facebook o comentário de quase 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 3 pessoas foram contra o nosso projeto de lei, por acharem que, às vezes, pedagogicamente é bom o uso do celular, e é só um projeto de lei. Por isso que eu quero ouvir os jovens, a parte dos professores. Muitas professoras falavam, dos 200, 197 aproximadamente são a favor da nossa lei e contra o celular, porque acha que a sala de aula é o local adequado
para se assistir à aula, para prestar atenção no professor e não se ficar, às vezes, muitos têm consciência e não usam o celular, mas outros utilizam o celular, fica no WhatsApp, responde mensagem, etc, etc. E eu acho que isso daí descamba um pouquinho. Se todos nós tivéssemos uma cultura razoável que não pudéssemos usar para não nos atrapalharmos nem ao professor nem aos demais colegas, não precisaríamos da lei. Mas, infelizmente, a reclamação, professora, veio de muitas professoras, de mães de alunos que têm tido esse problema. Mas a gente sabe que a gente vai apanhar um pouquinho dos jovens, né, por ter essa contraposição. Mas a realidade é essa, não é totalmente proibido. É tão somente proibido quando não autorizado pelo professor, para que não haja uma discrepância na educação. Na nossa época, era caderno e lápis, e a gente prestava atenção no professor. A gente sabe que os tempos mudaram, só que esse tipo de situação, alguns alunos reclamaram também que, às vezes, o bip do celular do colega do lado, recebendo um WhatsApp ou um Facebook, às vezes a risadinha, às vezes o próprio fone de ouvido. Fui dar palestra numa escola, no SESI, semana passada. E eu comecei a palestra, o cara estava com o fone de ouvido dando uma dançadinha, né? Aí a gente pede gentilmente que ele retire o fone de ouvido e desligue o celular. Então, essa lei é para dar um pouquinho de poder ao professor, hoje tão sem poder, né, e tão aviltado financeiramente e no próprio serviço, até fisicamente, por alguns alunos, dá um pouco de poder para que eles tenham uma legislação que fale, não pode, agora não pode. Agora pode, vamos pegar, abre o Google aí, só o Google não responde o WhatsApp, na hora do recreio vocês usam, aí é critério de cada professor de cada escola. Então, eu sei que choca, parece uma atitude policialesca, mas isso tem atrapalhado. Se vocês imaginem, 200 pessoas, de 200 pessoas, 197, sou contra, meu filho é contra, está ruim, está atrapalhando, tira o foco, atrapalha o professor se indispõe com o aluno. Nós temos casos de agressões onde o professor pede para desligar o celular e o aluno o interpõe, o afronta. Isso acaba criando uma celeuma, um problema e um embate. Temos aqui opiniões de psicólogos que a educação mudou, estamos no século XXI e que a tecnologia tem que ser utilizada, etc, etc, etc. Porém, meu ponto de vista, por isso eu quero ouvi-los. Hoje é uma abertura para que todos falem, se vocês quiserem também pode se inscrever para falar, tem que ter a versão de vocês para ver se a gente burila alguma coisa, mas a gente tem esse contraponto negativo de 3 pessoas. O resto todas foram favoráveis. Eu vou aqui, já que não tem tanta gente, é uma crítica particular minha, né? As audiências públicas são pouco frequentadas, porém nós tivemos, né, a Semana do Saco Cheio, preparação de aula, jogos infantis, se eu não me engano, então isso acabou atrapalhando. Só que a gente está na hora de dar um start, né? Não podemos ficar esperando a audiência pública para o ano que vem para colocar em prática essa lei. A maioria, proibir o uso com certeza, sou contra o uso em sala de aula. O celular pode ser excelente recurso de pesquisa e acompanhamento de informações, desde que sob supervisão e acompanhamento do professor em atividades dirigidas. Do contrário, sou contra. Então, essa é uma professora, Adriana, ela fala que é favorável desde que com orientação do professor. E aí a nossa lei prevê isso daí. Tem um que fala em política, vamos pular. Se for para pesquisa sobre trabalhos escolares, apoiado. Fora isso, não. Os celulares devem ficar na mesa professora. Eu acho isso já um pouco radical, a gente não propôs isso daí, mas por aqui, utilizado, sim, quando o professor der o ok. Eu acho que tem que ter uma hierarquia e uma disciplina. Uma crítica foi, e amigo meu, hein? O Pedro Pellegrina. Paulão, não podemos ficar parados no tempo, meu amigo. A internet é uma excelente ferramenta para ser utilizada em sala de aula. Basta saber como trabalhar a respeito. A proibição nunca é o caminho correto. É uma das 3 negativas. O problema, às vezes, e a gente tem que ser sincero, às vezes a falta de cultura de onde vai o seu direito e onde começa o seu dever. E eu acho que, infelizmente, hoje, eu até brinco, é uma geração que a gente está burilando bastante, ainda não tem esse feeling, essa sensibilidade de saber o momento certo de parar para poder utilizar. Por isso a gente faz esse freio que a gente está querendo. Eu agradeci o cara para não xingar, obviamente, porque é amigo, mas eu discordo. Só utilizado quando autorizado.
É uma ferramenta de estudos auxiliando nas pesquisas, mas sob orientação do professor. Os alunos adoram uma professora contrariar normas. Tem muita coisa, gente. A maioria é a favor da nossa lei, que, em tese, eu acho proibição uma palavra forte, mas é uma proibição, porém limitada pela autorização do professor. Então, é uma coisa bem simples, legal, constitucional, não tem muito o que a gente falar, né? É que nem ou é preto ou é branco, ou pode ou não pode, não tem um meio termo aí. Eu vou abrir a palavra, retornar à presidência, vou abrir a palavra aos inscritos, eu vou dar a palavra aos dois, mesmo que não queiram, acho legal. Ele é o nosso vereador eleito, né? Jovem vereador, né? Uma legislação que foi do José Dias e minha, e agora é do Gustavo Martinelli, se eu não me engano. Então, eu gostaria que vocês falassem dessa posição de vocês, até como jovens, a professora, bom que nós vamos ter os dois pontos. Quero agradecer a presença dos que aqui vieram, da minha assessoria, de vocês que estão, entre aspas, conhecendo essa lei, e gostaria do palpite de vocês também. Se puderem falar, a gente agradece. Agradeço, senhor presidente, e abro a palavra aos demais. Seguindo aqui o roteiro da audiência, então convido o jovem parlamentar Breno Mazaro para que faça uso da palavra, e também peço para que o Paulo Sérgio volte à presidência aqui dessa audiência. Obrigado. Bom, na minha opinião, eu sou a favor da lei porque até é desconfortável o professor estar ali dando aula e o aluno mexendo no celular. Eu acho que o uso do celular deveria ser para alunos do ensino médio, do primeiro ano até o terceiro, e não dos anos para baixo. Eu acho que do primeiro ano, acho que já é mais complexo ali, algumas coisas para pesquisar, e para o pessoal do nono ano, oitavo ano, não, porque a gente até tem um livro didático dentro da sala, a gente pode estar usando para pesquisar. Segunda pessoa inscrita é o Vinícius Mateus dos Santos. Por favor, Vinícius. Uma boa noite a todos aqui, a mesa aqui. Então, no meu ponto de vista, sim, eu sou contra, porque nós estamos num mundo muito globalizado, muito, como que eu posso dizer, muito conectado à internet, porque vocês podem ver, tudo que a gente fazemos agora no nosso dia a dia requer demanda celular, notebook, Facebook, então, como a gente está sempre em evolução, sempre se atualizando mais, não tem o porquê se cortar um celular da sala de aula, porque eu estudo em 3 escolas e todas as 3 passam a matéria para nós num grupo da sala, tanto no Gmail quanto no WhatsApp. Aí a gente vai acompanhando pelo celular, a professora vai passando no data show e, às vezes, ela pede também para a gente fazer pesquisa na internet, para ver se a gente encontra outras maneiras de fazer para a gente ter um posicionamento que a gente mais agrade a nós mesmos. E como que todo mundo vai fazer, por exemplo, para falar sobre essa audiência pública, eu vi pela internet, e eu estava dentro de sala de aula acompanhando o que ia acontecer na Câmara. Aí, toda a sessão aqui que acontece, eu vejo pela internet, vou acompanhando. E, para mim, eu acho que tem que ser usado para uso pedagógico mesmo. Pedagógico tem, mas você não tem como cortar o celular da internet, que a gente está num mundo muito globalizado, um mundo muito conectado, que pessoas aqui do Brasil conseguem falar com pessoas lá da Oceania, entendeu? Para mim, no meu ponto de vista, eu acho que não tem como colocar esse projeto aqui, porque cada vez mais a gente vai ter uma tecnologia
mais e mais. A gente não vai, daqui para frente, ter mais lápis e caneta, porque em algumas escolas que eu já vejo, é tudo pelo notebook, entendeu? E é isso que eu queria falar aqui. Cortar a internet no celular em sala de aula, eu não acho muito agradável assim, tanto para os alunos que usam o celular, quanto para os professores, porque ele passa a matéria, aí vai ter um recesso na escola. Aí o que os professores fez? Para não ficar uma coisa muito defasada, passou matéria pelo celular, entendeu? Tanto para contar como presença, quanto para a gente não ficar atrasado na matéria. Aí a gente vai conversando com o professor pelo celular, entendeu? É isso que eu queria falar. Obrigado. Com a palavra, a professora Elizabeth. Boa noite a todos os componentes da mesa. Eu venho representando a dirigente de ensino, da nossa diretoria de ensino de Jundiaí, e, a princípio, quando eu vi o anúncio dessa audiência pública, eu fiquei um pouco assustada, porque só estava escrito que era vedado ao aluno o uso do celular, da tecnologia na sala de aula. Agora foi explicado que não que pode ser usado pedagogicamente, que seria só apenas quando o aluno usa indevidamente na sala de aula. Eu sou totalmente a favor do uso da tecnologia na sala de aula, do uso do celular. Ele é uma ferramenta pedagógica. Nós não podemos mais nos fechar como disse o Vinícius, a essa globalização. O mundo muda muito rapidamente. Nós temos hoje no Brasil cerca de 220 milhões de celulares. Nós temos mais celular do que a população brasileira. Então, nós não podemos simplesmente falar é proibido usar, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Nós não podemos negar isso. Então, eu acho que teria que haver combinados, algumas regras que teriam que ser feitas, uma educação acerca do uso do celular, para que ele fosse usado devidamente na sala de aula. Vocês já imaginaram, vocês devem ter professores aqui também, você está dando uma aula de português, você planejou a sua aula e você precisa do dicionário. E nós sabemos que não há dicionário suficiente na sala de aula. Eu sou professora do Estado, eu sei disso. Enfim, aí o aluno ele tem a sua ferramenta em mãos. Por que não fazer uso dela devidamente? Lógico que tudo tem que ser muito planejado, tem que ser combinado. A gente sabe que o celular atrapalha quando ele é mal usado, quando começa com barulho, quando um está falando e o outro está com um fone. Aí é uma questão do nosso ensinamento, da educação que a gente tem que dar a esses nossos alunos. E nós temos que preparar esses nossos alunos para esse mundo, e não podemos fechar também os olhos de que eles são da era digital. Ficar sentado numa sala de aula com o professor usando giz e lousa, e ele ter que ficar olhando para a cabeça do colega, porque é assim que a sala de aula está, é inviável nos dias de hoje. No nosso mundo, isso eu acho que já não pode mais acontecer. Então, eu sou totalmente a favor do uso, desde que com regras, desde que com combinados, e que esses nossos alunos, que eles aprendam o momento que ele pode usar e o momento que ele não pode usar. Por exemplo, agora nós estamos aqui, eu acho que ninguém está com fone de ouvido, ninguém está com celular. O meu está na minha bolsa com o som baixo, que se ele tocar não vai acontecer, não vai atrapalhar ninguém. Então, é isso que nós precisamos ensinar, mas que ele é uma ferramenta pedagógica importantíssima, tanto o celular quanto todas as ferramentas tecnológicas que possam ajudar a aprendizagem do aluno. E nós sabemos que essa aprendizagem, hoje, ela está um pouco difícil. Queria saber, Vinícius, que escola você estuda? Muito bem. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Obrigado, professora. Agora a palavra ao vereador Cristiano Lopes, uma vez que nós não temos mais inscritos. Boa noite a todos. Inicialmente, queria cumprimentar o Dr. Paulo Sérgio, vereador,
cumprimentá-lo pela iniciativa da audiência pública, cumprimentar a professora Elizabeth, ao nosso jovem parlamentar, ao Breno, a todos que estão aqui nos acompanhando, aos funcionários, a Roseli e também ao Samuel, que estão aqui presentes, colaborando. Eu coloquei aqui 3 pontos que eu acho que é muito importante para essa discussão. Primeiro, a importância da audiência pública, né, Paulo? Quando a gente traz alguns temas, e às vezes são polêmicos, outros não, esse é um tema polêmico, é que as pessoas talvez não tenham conhecimento da pauta de hoje, mas é um tema que tenho certeza que quando for pôr em votação na casa aqui, nós vamos ter que ter um diálogo muito grande com todos, um entendimento muito, muito forte para que a gente possa aprovação ou não do projeto. Então, ter audiência pública hoje nos entristece quando a gente vê pouca gente participando, mas como nós estamos aí com uma transmissão ao vivo também para a TV Câmara, isso faz com que as pessoas dentro das suas casas, dentro dos seus telefones aí que estão na mão, possam acompanhar, como disse o Vinícius, né? Às vezes ele acompanha a sessão através do seu telefone, mas não faça isso em sala de aula, porque senão a gente perde todo o nosso a importância do telefone. O segundo que eu pontuei aqui é o tema. Hoje esse tema da tecnologia, né, do adolescente com iPad, com tablet ou com telefone na mão, sem dúvida nenhuma são descobertas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia ainda e que hoje nós temos certeza que nós não vivemos mais sem o telefone. E isso, Gabriel, dentro de sala de aula cutuca, porque tem muita gente e aumentou o índice de acidente e é o maior índice de acidente no trânsito hoje, são porque as pessoas estão dirigindo com o telefone na mão. E isso é adulto acima de 18 anos. Você imagine o adolescente que tem ali a coceguinha para mexer, será que manda na mensagem, será que não sei o quê, enfim. O telefone é uma ferramenta que está totalmente vinculado ao cidadão, independente da sua classe social, independente do sexo, independente da idade. Então, é um tema que eu falto falar aqui, que é muito importante a discussão, pena que as pessoas também ainda não estão cientes dessa necessidade desse debate. E, por último, e não menos importante, é a tecnologia. E aí entra na discussão que a professora Elizabeth disse, que é uma ferramenta de trabalho, e independentemente, de novo, da idade, seja para o adolescente, seja para o adulto e seja para o idoso. As pessoas mais velhas, hoje, acima de 60 anos, muitas dessas pessoas conseguem passar o seu dia a dia mais tranquilo, com alguma atividade, por causa da tecnologia. Então, também é uma ferramenta que envolve toda a sociedade. E a gente, quando tem essa oportunidade de discutir, cabe a nós fazer uma reflexão, e é legal a gente ouvir os técnicos, que são os professores, porque nós temos que fazer lei, né, Paulo? Infelizmente, tem algumas leis que a gente faz, mas eu não gostaria de ter feito isso, porque deveria ser cultural. E, às vezes, o país nosso não está preparado com essa cultura para ser responsável por algumas ações, por algumas atitudes, podermos realmente entender o limite das coisas. Então, a gente, às vezes, é obrigado a fazer uma lei que proíbe certa ação, mas, ao mesmo tempo, aqui está proibido com restrições. E eu acho que o professor hoje, que deveria, não, é a maior autoridade, mas às vezes não respeitada com essa autoridade, se ela pedisse para parar, parou. Né? Não tem uma brincadeirinha, parou? É isso aí. Mas a gente sabe que não tem esse respeito. E às vezes ela tem que ser amparada então por uma lei que vem ser rigorosa no sentido de manter a ordem, o progresso, a organização, uma sala, um ambiente mais agradável. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você, Paulo, nessa audiência. Eu gostaria que os outros demais vereadores também tivessem, porque a gente sabe que quando uma lei dessa cai aqui para votação numa sessão nossa, e às vezes ela não é muito bem entendida, porque não teve a oportunidade de ter um conhecimento mais profundo do tema. Independente se vai votar sim ou não, a discussão do tema é muito importante. Então, por isso, quando o Vinícius vem aqui, coloca ele a conta por alguns objetivos, como o Breno vem aqui e coloca a sua posição a favor, enfim. Mas o momento para nós é um momento de reflexão, é um momento de entender o que está acontecendo com o nosso país, aquilo que nós precisamos melhorar, e por isso que a audiência pública tem a sua importância. Então, são essas as minhas contribuições, Paulo.
Mais uma vez, te parabenizo por estar aqui movimentando a Câmara Municipal, que é um lugar que deve ser debatido. Aqui é um lugar que nós devemos utilizar com mais frequência. O povo tem que se empossar desse espaço aqui, para que a gente possa trazer temas importantes como esse. Obrigado. Obrigado a você, vereador Cristiano. Abrindo a exceção, porque havia a descrição, a gente vai chamar a Isabela e depois José Paulo. Isabela primeiro, por favor. Boa noite a todos. Bom, como o Vinícius colocou, a gente estuda em 3 períodos, porque a gente faz o terceiro de manhã no ensino médio e a gente faz 2 técnicos à tarde e à noite. E, no meio desse tempo, a gente realmente precisa da utilização do celular. Tanto porque, às vezes, a gente esquece calculadora, por exemplo. Tem uma calculadora no celular. Às vezes, a gente precisa da matéria e os professores eles mandam tudo pelo WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp para conversar, todo mundo, passar matéria, essas coisas. E as nossas apostilas, geralmente, eles mandam pelo WhatsApp. Então, de preferência, eles pedem para que a gente imprima, para ter a folha, mas, muitas vezes, na correria, a gente não tem tempo de ir atrás disso muito rápido. Então, quando eles pedem, você, pelo menos, tem ali já, você procura e tem a sua matéria. Eu também sou representante do Grêmio. Teve o segundo encontro dos Grêmios, e, nesse meio tempo, a gente teve que assistir ao vivo, porque a gente não estava lá, que aconteceu em São Paulo. Então, a gente teve um encontro na Escola do Bispo, e, nesse tempo que a gente tinha que assistir ao vivo, tinha que acompanhar, tudo isso está ligado à internet, porque, se não tivesse, como é que a gente ia estar acompanhando do outro lado, né? E lá, até mesmo o representante que estava passando isso para a gente, ele tinha que acompanhar pelo WhatsApp, junto com os outros representantes que estavam em outras escolas de Jundiaí, como que a gente ia conseguir debater todo mundo junto, colocar todas as respostas juntas, porque eles separaram em várias etapas, tipo das cidades mais próximas, como Várzea, Campo Limpo. Então, eu acho que vai da conscientização de cada um, dos alunos mesmo, que a gente sabe que realmente tem o desrespeito com o professor, de uso indevido, de deixar toque de celular, e essas coisas não deveriam acontecer. Isso eu acho extremamente errado, porque quando o professor está explicando, todo mundo tem que prestar atenção. Mas eu acho que, para algumas outras necessidades pedagógicas, sim, é muito bom, sabe? Porque, hoje em dia, a gente quase não vê dicionário. Faz muito tempo que eu não vejo dicionário. Então, tanto língua portuguesa, tanto na língua inglesa, a gente não tem mais o uso do dicionário. Então, às vezes, você vai, no Google Tradutor está ali, você precisa pesquisar alguma palavra, está tudo ali. Então, eu acho que vai da conscientização do aluno de saber respeitar a hora que ele pode usar e para que ele pode usar. Porque não tem cabimento também você ficar ouvindo música, você ficar ali simplesmente conversando, mas, às vezes, também pode acontecer casos graves acontece alguma coisa com a sua família, acontece alguma coisa com alguém e você está com o celular desligado, você não vai saber na hora. E, hoje em dia, não tem muito isso de liga na escola e vai atrás para a pessoa ficar sabendo. Então, é tudo digitalizado hoje em dia. Mas é só essa a minha opinião, mas eu acho que todos os alunos deveriam realmente se conscientizar da hora que está usando e da maneira que está utilizando. Mas, de outra forma, eu acho que, hoje em dia, não tem como a gente não usar. Eu concordo com o que ele disse também, das crianças mais novas. Acho que isso não é cabível, porque eles não têm muito isso. As aulas deles são mais teóricas, são mais explicação, então é uma parte que você presta mais atenção, mas, a partir do momento que você chega no ensino médio, as coisas vão ficando mais complexas. Tem coisas que, muitas vezes, a gente não entende o que o professor está explicando, tanto que videoaula, às vezes você não entende uma matéria, você chega em casa, você abre o YouTube, vai numa videoaula, e aí você entende da outra maneira que outra pessoa está explicando. Então, mas é só para isso.
Caso contrário... Então, queria pedir que você permanecesse. A professora Elizabeth tem uma questão. Como a audiência pública está simples, eu vou fugir um pouquinho da regra. Não poderia, mas a gente tem que debater o assunto. Isabela, eu gostaria de saber que você faz o uso do celular e o Wi-Fi. Que internet você usa? Vocês têm Wi-Fi ou é o seu internet própria? Na escola, a gente não tem Wi-Fi, a gente tem Wi-Fi no técnico. Ah, tá certo. Então, na minha opinião, eu acho que teria que ter um investimento por parte do governo de equipar essas escolas com um Wi-Fi que fosse compatível para o uso desses alunos. Quando eu tinha Wi-Fi na escola, eu estudava em escola particular. Então, na escola particular, a gente tinha um Wi-Fi, tinha senha, mas também era para isso. Mas na escola particular, a gente sabe que é mais rígido e o que o professor ditar é esse pronto. Na escola pública, que é mais polemizado, porque os alunos não respeitam. E que não tem mesmo, né? Infelizmente não tem. Eu sou da escola pública, mas infelizmente não tem. Mas eu acho que deveria ter. Sim. Então tá. Obrigada. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Isabela. O Paulo agora, por favor. José Paulo, né? Muito boa noite. Eu agradeço o convite de poder participar dessa audiência pública. Eu acho que essas oportunidades que nós temos de discutir aspectos educacionais é sempre muito produtivo, porque a educação ela é um assunto complexo, um assunto difícil, e que a gente precisa explorar sempre e debater de uma forma constante para a gente poder alcançar a excelência, que é o objetivo principalmente da educação pública. Nós queremos um país que tenha a educação como prioridade, né? Sobre o projeto de lei em si, eu vejo dois aspectos que precisam ser considerados. Já existe uma legislação estadual que proíbe o uso de telefone celular nas escolas estaduais, né? Essa é uma legislação de 2008, ela foi alterada ano passado, com justamente um aditivo permitindo o uso do dispositivo em função de necessidades pedagógicas. Então, quando autorizado pelo professor, o dispositivo pode ser utilizado. E nós já tivemos uma lei, né, como no próprio projeto de lei do vereador, cita uma lei aprovada pelo vereador Doca, né, que já foi considerada inconstitucional depois de tramitado. Ela foi aprovada no plenário, foi mandada à prefeitura, o prefeito, à época, o Ari Fossen, vetou, voltou para a Câmara, o veto foi derrubado, e depois houve uma entrada de ação de inconstitucionalidade para que a lei não fosse efetivada. Então, do ponto de vista legal, eu vejo que há alguns problemas no sentido de discutir a lei em si, porque nós já tivemos essa lei derrubada em outra oportunidade, né? Eu vejo como uma oportunidade assim. Nós estamos discutindo um assunto que já foi debatido em outra oportunidade, que já foi derrubado e que já mostrou-se que não poderia ser mantido. Então, esse é um dos aspectos que eu acho que nós precisamos considerar. Ou seja, se a lei for aprovada em plenário, provavelmente ela seguirá o mesmo trâmite e será derrubada. E aí nós temos todo um processo de tempo e custo das discussões, enfim, tudo isso que nós estamos discutindo, que não vai ter o efeito desejado. O segundo ponto, como já existe a lei estadual, e a gente observa que mesmo em existindo a lei estadual, nós temos essa dificuldade em sala de aula para que os alunos não utilizem o dispositivo, principalmente o celular, em momentos durante a aula, a gente observa que a existência de uma legislação por si só não resolve o problema. Então, não é criando uma nova lei que nós vamos resolver esta questão de uso indevido de celular dentro da sala de aula. Nós precisamos, e aí eu acho bastante positiva essa questão de nós termos audiência pública, discutir alternativas
para um problema que não é simples, que é esse uso indevido, mas buscarmos efetivamente soluções factíveis e que ajudem os professores, ajudem os alunos, principalmente, a controlar melhor este uso e permitir um aprendizado mais efetivo, né? Que esse é o nosso objetivo enquanto educador. Então, eu acredito que nós precisamos buscar outras estratégias que não uma imposição por legislação, porque isso efetivamente vai ser muito difícil de ser implementado. Nós temos, por exemplo, quem fiscalizaria o uso desse celular? O próprio professor. Então, o professor ele já tem essa atribuição, seria dada uma atribuição adicional a ele para ficar fiscalizando o uso do celular. Peço só uma parte, professor. Pois não. Mas ele teria autoridade para proibir o uso. Por enquanto, ele só pede, né? Sim, mas eu entendo que isso poderia vir da própria escola. A escola colocar uma regra e a escola proibindo, porque enquanto a direção ou a coordenação apoiam o professor na decisão, isso pode ser escalado para a diretoria e o aluno pode ser encaminhado para a coordenação para que seja tomadas providências, né? O celular pode ser apreendido, levado à direção e o familiar precisa vir pegar o celular de volta, né? Você cria, por exemplo, nessa sistemática, se o aluno está usando indevidamente, o professor recolhe o aparelho e entrega à coordenação, esse aparelho só seria liberado se os pais viessem retirar. Então, é uma estratégia em que você causa um incômodo no aluno, porque ele vai ficar sem o aparelho, e causa um incômodo na família, porque ela vai ter o trabalho de ir na escola para recuperar o equipamento do filho. Posso pedir só uma parte de novo? Por favor. Se nós não tivermos a legislação e a escola não proibir e o professor agir dessa forma, ele incorre num crime. Então, é isso que a gente quer dar poder para o professor, para que ele não incorra no crime na hora da tomada do celular. Nós queremos resguardar o professor. Mesmo existindo a legislação estadual? A legislação estadual só fala em estabelecimentos do Estado. Então, certo. No resto, não. Municipal e privada, não. Certo. Então, eu entendo que a escola poderia ter outros mecanismos da gente poder trabalhar. Nesse sentido, eu acho que a legislação poderia, com essa justificativa, eu acho que faz sentido, né, a gente ter um resguardo para os professores. E eu acho que nós temos que discutir maneiras de que os alunos entendam que o uso ele é indevido e que há momentos específicos para isso. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos um sistema de ensino do século XIX com professores do século XX ensinando jovens do século XXI, né? Então, é uma equação complexa. Se a gente parar para pensar, por exemplo, um sujeito que nasceu em 1890, ele começou a ter contato com o automóvel uns 30 anos depois. Isso foi um choque para ele. E ele teve que aprender a conviver com carros circulando no meio urbano. Nós aprendemos a utilizar a tecnologia, né? Nós nascemos numa época que não existia celular, não existia internet, não existia Google. Os jovens que aqui estão, que nasceram há 20 anos, eles estão num mundo em que isso faz parte do cotidiano da vida deles, né? Nós precisamos entender também que, a partir do momento que esses jovens nascem, e isso eu tenho visto com bastante frequência recentemente, nós temos bebês já manipulando o celular, né, porque distrai a criança ou ela tem ali uma diversão, e você dá aquele dispositivo para a criança desde mais tenra idade e aquilo faz parte da vida dela. É como era a televisão, por exemplo, a discussão da televisão, né, ou dos videogames há alguns anos atrás. Então, o celular ele faz parte da nossa realidade hoje, ele faz parte da vida desses jovens, e nós precisamos entender também que como utilizar o celular de uma forma efetiva. O celular ele é um dispositivo, e a internet de uma forma geral, é um dispositivo sensacional, né, incrível, porque praticamente todo o conhecimento da civilização está à disposição a um clique, né? Nós precisamos ensinar aos jovens que o poder que tem este aparelho, para que ele use este aparelho com consciência,
de uma forma adequada, com responsabilidade, porque ali ele tem toda a informação que ele precisa, né? O professor, a função de professor está se alterando à nossa frente, né? Nós precisamos pensar no sentido de como o professor pode facilitar esta interação de tecnologia com o aluno, de maneira que os alunos consigam aprender de forma efetiva e sem que nós precisemos cercear alguma liberdade ou causar algum problema com os pais, né? É um problema complexo. Eu entendo que audiências públicas como essa são extremamente necessárias para a gente discutir educação e é uma satisfação poder colaborar com alguns pontos de vista, né, que eu acho que fazem bastante sentido, são importantes para a gente enriquecer o debate. Muito obrigado, professor. Eu pediria ao vereador Cristiano para que eu fizesse as considerações finais, que assumisse a presidência. Senhores aqui presentes, os professores, os alunos, em primeiro lugar, sobre a legalidade. É um projeto legal e constitucional, já veio o parecer do nosso jurídico, o projeto do DOCA anterior era diferente, talvez por isso tenha dado esse problema, essa celeuma. Se nós tivéssemos pessoas como vocês, que vieram aqui conscientemente, e a gente sabe que se fosse uma classe só de vocês, com a consciência de até ter vindo aqui, a gente não teria essa lei. Mas, infelizmente, nós estamos num país onde, se não houver uma legislação, você deixa o professor à vontade. Eu estava pensando ali, e ele falou que na escola dele o professor toma o celular, pega o celular e só devolve para os pais. Se você for fazer ao rigor da lei, é meio que exagerar. Falando, eu sou delegado de polícia já, 42 anos na Polícia Civil, 28 só em Jundiaí como delegado. Isso caracteriza até um crime de roubo. Se houver, é muito difícil, estou exagerando, mas se eu tomar, mas no mínimo uma apropriação indébita, no mínimo um abuso de autoridade, no mínimo um exercício ilegal de direito. Então a gente tem que ter muito cuidado. O vereador, ele fica instado a fazer as coisas, a gente não pensa por si só. Então vem uma pessoa ou outra, isso aí, olha, saiu na França, foi proibido, olha, eu não tenho mais condições, eu dou aula, né? A gente tem que levar em conta o que você falou, o que a professora falou. Mas nós estamos, gente, infelizmente, entre aspas, num mundo onde a educação, se a gente tivesse lidado com a educação lá de trás, com o social lá de trás, eu não precisaria ser delegado de polícia. O professor não precisaria proibir a utilização do celular. Eu dei uma palestra no Luiz Rosa sobre a situação carcerária. E é sempre fundão, né, professor? Aí você está falando, aí você filma, né? A gente é polícia, cara. Pá. Aí você tem que falar de novo, chefe, presta atenção, né? Eu estou me sentindo um idiota aqui, né? Então, essa falta de responsabilidade, que se fosse iguais aos senhores, que faz 3 escolas, você que está aqui falando qual a sua versão, a gente não precisaria de lei. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país, do meu ponto de vista, não muito firme na área educacional, não por culpa dos senhores, e por culpa, sim, de alguns alunos que não têm a consciência que vocês têm. Então, às vezes, a gente tem que entrar com uma legislação firme para que a coisa valha. Uma professora uma que escreveu, chegou a ser interpelada, porque ela mandou o aluno parar com o celular. Então, a gente deixou, uma coisa que me deixou em dúvida, que vocês falaram, talvez a gente tenha que repensar na idade. Talvez isso seja importante. Nós estamos na tecnologia, mas eu não posso estar numa sala de aula, ou numa operação policial, ou numa reunião, distraído aqui. Aí eu sou meio radical nisso. Fui professor universitário, dei aula na Anchieta, na Unip e na Anhanguera, e era complicado. Eu imagino os professores de vocês, porque vocês têm consciência, vocês têm educação. A gente vê pelo palavreado de vocês, pelo fato de estar estudando e estar aqui, numa audiência pública. Então, infelizmente, 99% das pessoas, se não houver uma legislação proibindo, infelizmente nós teremos um problema com os professores. Deixa muito, é óbvio que tem que ter
a habilidade, teria que ter, que nem a professora falou, o Wi-Fi em todos os estabelecimentos, públicos e privados, sejam eles municipais ou estaduais, isso teria que ter, até porque às vezes a pessoa não tem condições de ter uns 3G aí para poder habilitar, isso teria que ter. Porém, por isso que eu falo que essa lei, no meu ponto de vista, é óbvio que eu repensar na idade, a legalidade eu já expliquei para o senhor que é legal, entendo o ponto de vista parecido com o meu, mas a gente foi instado a fazer essa lei. Não vem assim, vou fazer uma lei proibindo celular, eu não tenho nada que fazer, até porque a gente tem bastante projetos de lei aqui e não teria necessidade de avolumar com mais um projeto. Então, quando você é instado, você fica entre a cruz e a espada, né? Se você faz, você é criticado. Se você não faz, quem te pediu te critica. É muito complicada a posição do vereador. Você vai sentir isso na hora que você ficar aqui de pé. O José Paulo não sabe, mas ele é o nosso vereador eleito na Câmara Juvenil, né? Câmara Mirim Juvenil, não sei o nome correto. Câmara Jovem. Então, essa dificuldade, quando você está aqui, você tem que lidar com os dois lados. A gente fica chateado, nós passamos e-mail para todas as escolas, para a diretoria de ensino, a gente até agradece, você deve ter recebido o e-mail, mas você vê que a participação é pouca, entendeu? Então, a minha base é muito do que eu recebi no Face. Não quero, sou contra, não quero, sou contra. Muitas tem que ver a idade, que falaram sobre a legalidade, eu já te falei, é legal constitucional, dificilmente vai ser vetada. Pediria que quando que vocês conversassem, eu vou deixar o meu e-mail, depois você passa também, é agenda.paulosergio@gmail.com, que vocês transmitissem para a gente o que vocês falaram aqui, para a gente poder consubstanciar em alguma emenda, tá bom? Ou não precisa nem emenda, porque ainda não é projeto de lei, a gente está discutindo. Mas a gente fica muito chateado, né, Cris? Que vem pouca gente participar. A gente entende que tem os jogos juvenis, entende que tem gente em aula e tal, mas aí a gente quer discutir, quer o feedback de vocês. A gente teve um bom feedback de vocês, e o seu também, e acaba ficando diluído demais. Então, a minha percepção, com todo o respeito, é mais pelo que foi falado. Primeiro, por ser instado a fazer essa legislação. E segundo, pelas opiniões. O Cristiano leu lá, você viu, né? Sou contra, sou contra, sou contra, sou contra. Muitas pessoas falaram, tem que ver a idade, é uma coisa que eu tenho que pensar, mas talvez... quantos de vocês teriam essa capacidade de entender que naquela hora não pode usar? Você entendeu? É isso que me deixa... Se tivesse consciência igual a vocês, não é puxação de saco. Se tivesse consciência igual a vocês, fala, agora não. Agora eu vou ter que usar, mas a gente não tem essa educação, gente. Então, infelizmente, e eu falo infelizmente, a gente nivela por baixo. Entenderam agora? Por que a gente tem que propor? É a mesma coisa. Você falou de acidente de trânsito. Você nem entrando com celular, é brincadeira. Eu sou prova disso. Estou com o celular, eu fui atender, bati numa perua Volvo, estou pagando até hoje, né, Kelly? Então, está muito complicado. Se não houvesse uma lei multando, como seria? E mesmo assim, hoje você passa, você está de viatura, o cara do lado assim, ô doutor, tudo bem? Viu, eu estava falando que não sei o que lá, ou aqui, pelo amor de Deus. Hoje uma menina, até peguei a placa, a gente tem que ver, ela transitava assim, eu falei, está no celular, eu emparelhei, estava de viatura, emparelhei ela guiando e teclando aqui, guiando e teclando, e fazia um zigue-zague. Então, às vezes, nós temos que ter limitações legais, pela falta de consciência e cultura das pessoas. É muito interessante o que você fala, se a gente tivesse possibilidade de pegar os 99%, tirando a molecada que está aqui, e colocasse na cabeça deles, gente, agora pode, agora não pode, mas essa liberdade é complicada. O pessoal fala assim, por que no Brasil não pode andar a 120 km por hora? Porque se você limita 80, o cara anda a 100, se você limita a 100, o cara anda a 120. Então, às vezes, tem que ter certos regramentos. Eu me sinto... mal, entre aspas, de saber que tem uma contraposição, mas uma contraposição justa. Só que eu queria que vocês entendessem que não é o geral isso daí. Quando não é o geral, e vocês estão numa escola, pode ser que vocês deram sorte e seus colegas sejam ótimos, mas tem escolas, eu fui professor, já essa progressão continuada, fugindo um pouco, eu acho um absurdo, porque o cara chega na faculdade, quando cai na nossa mão, professor, ele não sabe nem escrever, gente. Então, essa geração de vocês, a exceção das pessoas conscientes que estão levando a sério, sem puxação de saco, que participam da política, como vocês, que têm opinião, que vêm aqui, entre aspas, perder um pouquinho do tempo, ela está muito aquém do que a gente necessita. Por isso que, às vezes, a gente tem que impor certas regras. E eu venho do ramo jurídico, sou formado em Direito pela PUC de São Paulo, então a gente sabe que o regramento, às vezes, ele é necessário. Eu entendo, tem que discutir, vou pensar melhor,
mas o problema é que a base, a grande massa, ela infelizmente não tem educação necessária para respeitar o professor e o próprio colega. Tanto que eu fui instado por professores, porque eles não têm a autoridade de tomar o celular. É muito perigoso isso. Você pega um cara meio radical, ele vai na delegacia, vai fazer BO. Às vezes não chega até a delegacia, porque a diretora contrapõe ali, conversa, chama no conselho, explica. E vou falar uma coisa, a gente propõe aqui escola de pais. Às vezes, os mais culpados são os pais pela falta de educação dos jovens de hoje em dia. Porque chega lá, toma o celular, ou adverte, o pai vai lá e fala, você não tem razão de ser, você não pode fazer isso. Então, às vezes, o pai é muito mais mal educado do que o filho. E aí cria, né, aquela metástase ruim de criar uma coisa ruim. Então, eu queria, para finalizar, agradecer vocês. Obrigado, deixando claro que é legal, constitucional, é diferente da anterior. O fato de ter no Estado, a escola municipal pode fazer o que quiser, a escola particular pode fazer o que quiser. Lembro também que é extremamente necessária essa evolução tecnológica, mas eu pego aí na falta de educação de muitas pessoas e na falta de poder do professor de chegar e falar, não pode fazer, tem uma regra. Se todas as escolas fizessem com que os pais assinassem naquele horário, só quando o professor, não precisaríamos de legislação. O problema é que está lá, vão ter, professor, está muito à vontade. Então, a gente sabe da consciência. Se eu desse aula para vocês, eu não me preocuparia em proibir um celular. Não estou sendo hipócrita nem demagogo aqui, porque a gente vê a consciência das pessoas. Agora, no geral, professor, é complicado. Você está lá na frente, você prepara a aula, você estuda, você rala, tal. Aí, os 3 da frente, o menino aqui do lado prestando atenção e os loucos lá atrás, né? O outro com fone de ouvido, gente. Pô, tira essa bagaça aí, a gente tem que falar na linguagem deles, né? Tira isso daí do ouvido, pelo amor de Deus, falta de respeito. Nivelando por vocês, não precisava dessa lei. Eu tenho que nivelar por baixo, até por ser instado por muitos educadores, por pais de alunos cujos filhos reclamam. Meu filho está reclamando que o coleguinha do lado fica no WhatsApp, fica pipi, 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 e irrita isso daí. Aliás, dá vontade até, que é óbvio que a gente não vai fazer, de proibir até em restaurante, né? Porque a família vai lá no restaurante e tem 5 pessoas e o moleque ali, né? E a namorada ali, todo mundo no celular, você não vê mais conversa. É mentira, é verdade. Se você sair, você pode ver, olha numa mesa de 5, 3 estão no celular. Não vamos fazer isso, porque aí é a cara de cada um. O que eu não quero é que atrapalhe o conjunto, que atrapalhe a coletividade. Por isso que eu quero que vocês entendam o porquê dessa lei. Não é uma lei de cima para baixo, tanto que a gente abriu audiência pública, não era obrigado a ter audiência pública, a gente podia ter passado por cima. Vou pensar, mas vou discutir mais e gostaria que, através do nosso e-mail, vocês dessem essas soluções para que a gente burilasse alguma coisa. Eu só acho que é necessária a internet com autorização do professor. Gente, vamos parar agora, pesquisa dicionário, pode abrir, abre o Google, vamos passar, olha, eu passei uma matéria, pode printar aí, se bem que muitas coisas, eu discordo da Isabela, né? Às vezes a gente passa a matéria pelo celular para o cara se adiantar, ele não imprime. Né? Aí pega a veia do professor, né? Chega lá, e aí pessoal, está com a matéria aí? Posso abrir meu celular? Aí fica... Vê a matéria, mas dá 3 WhatsApp. Vê mais um pouquinho na matéria, dá mais 5 Insta. Você viu isso aqui? Olha, Breno, olha que legal. Então, isso irrita o professor, né? O dia que vocês estiverem do lado de cá, né, professor, que vocês olharem de cima para baixo, que eu também acho errado, o professor tem que estar no mesmo nível, vocês vão ver como irrita isso daí. Por isso que eu quero que vocês entendam que a nossa nivelação, infelizmente, se nós estivéssemos num país com mais educação, com menos corrupção, com menos tanta coisa, né? Uma sociedade mais evoluída, nós não precisaríamos dessa lei. Mas é justamente para dar poderes a vocês, certo? E para mostrar para os caras que estão atrapalhando vocês, que está atrapalhando e não pode naquela hora. Queria agradecer, desculpa me estender demais, obrigado realmente. Nós estamos numa democracia, numa casa pública, só sinto, infelizmente, que pouca gente participou. Mas eu deixo o nosso e-mail para que vocês falem, eu vou repensar na idade, certo? Porque eu acho que às vezes para você não é necessário, muito embora, muitas, eu não sei como é que fala hoje, colegial, o que é, professor? Ensino médio, acho que muita gente do ensino médio, à exceção de pessoas sérias e responsáveis que estão preocupadas com o futuro, ainda não tem a consciência e talvez essa limitação de idade continue atrapalhando o ensino médio. Então, muitas pessoas de uma classe de 30, normalmente, 25 vão estar no celular e 5 realmente, que é a turminha da frente, né? Vai estar prestando atenção, porque tem que trabalhar, tem mais 2 aulas, estou nivelando por baixo. É horrível falar isso,
mas na realidade eu não posso tomar vocês como exemplo. Se o exemplo fosse vocês, a gente não estaria preocupado. Mas quantos alunos da escola de vocês vieram aqui discutir? Certo? Quantos professores deixaram de vir aqui? Por isso que eu estou me baseando no que foi falado. Senhor presidente, a professora, meu colega Juvenil, você vai ver o que é bom aqui em cima, os funcionários da casa agradeço, professor Isabela, Vinícius, né? Eu agradeço a vocês, realmente, vamos repensar, e gostaria que vocês pusessem no papel o que vocês falaram hoje, para a gente burilar um pouquinho mais, mas entenda a nossa postura do nivelamento por baixo, e às vezes o Estado tem que se impor para que as coisas sejam respeitadas, senão vira zona. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Paulo Sérgio. Parabéns mais uma vez pelo projeto de lei 12.644, que veda a utilização por aluno em sala de aula de equipamentos conectados à internet. Mais uma vez, cumprimentar aqui a professora Elizabeth, obrigado pela sua explanação, pelas suas informações, pelo Breno, ao Vinícius também, que fez o uso da palavra, ao Paulo, a todos que acompanharam essa nossa audiência pública. Cumprimentar o nosso diretor, aqui o Gabriel, a Patrícia e todos os funcionários que contribuíram com essa noite. Encerrada a pauta e não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrado essa audiência pública.